Vinícius, meu filho. Adriana perguntou: Vinícius, meu filho está na fase da adolescência. Como faço para lidar com a rebeldia? Vamos lá, gente. Primeira coisa, todos nós, quando nascemos humanos. Somos da espécie humana. Ser humano, olha o ser. O ser é um verbo em ação. Tá? Ser é um verbo em ação. Ser não é existir meramente. Isso não é ser. Ser é um verbo em ação, é praticar, ok? Ser humano é uma tarefa dada para todos nós. Você nasce humano e você aprende a ser humano. A nossa humanidade, ela é dividida em fases, em ciclos, em estações. Temos a fase da infância, que é a fase que a gente está mais suscetível às crenças, a formar o nosso caráter, a nossa personalidade. Não estou falando de índole. A índole é mais profunda, ela vem com o indivíduo das outras etapas, que a gente acredita que não começou aqui, né? E na fase da infância é aquela fase que você está descobrindo o mundo, tudo é novidade, você não sabe de nada, esse cérebro não sabe de nada. Na adolescência, acontecem dois fenômenos. O primeiro, não sei se vocês sabem disso, o reencarne começa com 0 dia. Assim que assim quando a mãe engravida, já começa um processo, mas o perispírito ainda não está encarnado. Ele vai acompanhando o processo dependendo do nível dele. Se ele for um espírito forte, ele tem totais condições de ajudar a mãe no processo de gestação. Quando está perto ali de nascer, aí é que o perispírito vai começando realmente a se unificar com aquele corpo, fazer o processo e iniciar o processo de reencarne. O processo de reencarne começa ali e se conclui nos 13 anos de idade. Olha para você ver quanto tempo você demora para reencarnar. Do 0 aos 7 anos, o cérebro está aprendendo a formar a última camada, que é o córtex pré-frontal, o neocórtex, né? Você nasce com o reptiliano, com o límbico ali. Então, tudo que o pai manda, a mãe manda, você vai pegando, porque não tem o neocórtex formado completamente ainda. Então, você não tem a capacidade de argumentação, de intelectualização, de raciocínio, de contestação, de questionamento. E aí, você recebe. Os 13 anos de idade é a fase dos 12 para os 13, que o seu bicho, a sua inteligência anímica, conclui o acoplamento de todas as funções do perispírito com seu corpo físico e você ali está inteiro. Só que nesse momento, o seu corpo físico também está passando por transformações. Os hormônios começam a se modificar, a estrutura do corpo começa a se modificar, você sofre realmente uma avalanche hormonal, uma bomba. Isso, óbvio, que mexe com a cabeça, com o humor, com tudo na gente. É um processo de mudança e todo processo de mudança é delicado, é sensível. As mulheres estão aí para comprovar que durante a TPM é um negócio complicado, porque não é você que está comandando, é a sua bioquímica. O que você pode fazer é sutilizar os processos com autoconhecimento, para que aquilo não te abale tanto. Mas eles vão acontecer. Hormônio é hormônio. A gente não pode fazer de conta que não tem como, entendeu? Não tem como fazer de conta. E no caso do adolescente, ele está passando por todo esse conflito bioquímico juntamente com o processo de reencarne dele que foi concluído. Aquele indivíduo finalmente está totalmente aqui, reencarnado. E quando ele está totalmente reencarnado, as ideias dele, as crenças dele, os padrões dele, tudo que ele trouxe, vem com muito mais força. Essa fase é bem delicada, tanto para quem está vivenciando como filho, quanto para quem está vivenciando como pai, como tutor, ou na convivência de modo geral. O ideal do processo de lidar com o filho, com alguém que a gente ama, começa desde o 0, do dia 0, do primeiro ali que ele chegou. A educação, tudo começa ali, sabe? É gradativo.
Não adianta a gente chegar na adolescência, depois que o filho já vivenciou, e isso quando o filho passa por conflitos na infância relacionados ao pai ou à mãe, a psicanálise ensina muito isso. Dependendo do tipo de infância que essa pessoa teve, o processo da adolescência tende a ser ainda mais delicado. Depende muito da criação, porque lembra, do 0 aos 7 anos, ele é suscetível aos pais, totalmente suscetível aos tutores de modo geral. E tudo isso que ele vivenciou juntamente, para deixar ainda mais complexa a coisa, traumas, outros problemas que são vivenciados na fase da infância, perda dos pais, muitos passam por isso, ou outros tipos de sofrimentos, de problemas. Tudo isso tende a estourar na cabeça daquele indivíduo na adolescência, porque é na fase hormonal mais sensível. E a mulher, quando está na TPM, sabe, né? Todo conflito que está debaixo do tapete é vomitado no momento da TPM. Você tem que encarar tudo aquilo que está lá, debaixo do tapete. No adolescente também não é diferente, só que é muita coisa. Ele tem que lidar com muita coisa. Sabendo da complexidade de ser um adolescente, a primeira coisa, compaixão e empatia. É uma fase difícil. O adolescente fica chato, sim. Ele questiona tudo, sim. Ele tem o direito de questionar, sim. Ele muda o comportamento com os pais? Sim, porque estamos falando de bioquímica. A gente não está falando de... você mudou porque você... Não, gente. É hormonal, tá? E tudo isso é potencializado pelo tipo de criação, pelo tipo de mentalidade, pelo tipo de estrutura psicológica e espiritual que aquele indivíduo tem. Quanto mais a mãe, o pai, o tutor, o tio, a avó fornece uma estrutura psicológica e espiritual adequadas no decorrer da infância, porque tem mãe e tem pai que acha que criança é só brincar, é só correr atrás da bola, é só brincar de carrinho, de não sei o quê. Não, a criança é para aprender a ser adulto. A brincadeira faz parte da infância, da juventude e da fase adulta e da terceira idade. Então, a tarefa dos tutores é oferecer a melhor qualidade de educação psicológica e espiritual, somadas às outras coisas que a gente aprende na escola, na sociedade e etc. Mesmo com tudo isso, no melhor possível, as crises de identidade vão acontecer, porque existe um choque entre quem eu fui criado para ser, né? Meus pais me criaram para ser, os valores que os meus pais me passaram, a visão de mundo dos meus pais, o ponto de vista dos meus pais sobre qualquer coisa. A criança pega tudo. Então é o choque disso com as ideias que ele está trazendo sobre a vida, sobre ele mesmo, sobre as coisas. Ele começa a questionar tudo. Então é um momento sensível. Primeira coisa, respeito. Segunda coisa, compaixão e empatia, porque todo mundo foi adolescente, todo mundo passou por isso. Nesse período que eu sempre falo para mãe e pai, não seja mãe e pai, no sentido da relação. Você vai continuar sendo tutor, responsável por aquele indivíduo até que ele complete a maioridade. Não estou dizendo que você vai afrouxar o laço, você vai deixar ele fazer o que ele quiser. Não é isso. Só que um erro que eu acho muito comum de pais nessa fase é tentarem impor sua autoridade para os filhos. Isso complica tudo. Porque nesse momento, o que aquele indivíduo mais precisa é de um amigo. Por isso que começa com as turminhas, porque ele está procurando o lugar dele no mundo. Ele ainda não sabe quem ele é. Ele só é aquilo que ele aprendeu a ser, que disseram que ele era, que ensinaram para ele. E agora ele está tentando se descobrir. Todo mundo passa por isso. Fundamental. Seja amiga do seu filho. Não julgue. Não crie. É uma coisa delicada, gente, porque separar a mãe da amiga é delicado. Porque a mãe quer o melhor para o filho, a mãe quer proteger o filho, a mãe quer cuidar do filho, a mãe quer que o filho se preserve, a mãe quer que o filho seja feliz. Só que conflitos, sofrimentos, frustrações, decepções, coisas erradas, tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. A gente não vai poder impedir isso. Agora, sendo amiga do seu filho, você pode ter certeza, vai ficar mais fácil para ele.
Porque ele vai poder confiar em você para compartilhar os conflitos, os medos, as angústias. Quanto mais na paralela você for com o adolescente, mais liberdade, mais à vontade ele se sente com você. Agora, se você passar a imagem de um adulto crítico, carrancudo, julgador, moralista, quem é que quer isso? Ó, eu te falo, eu tô com quase 40 anos, eu não quero isso ainda hoje. Você imagina um adolescente que está descobrindo o mundo. Você precisa falar na linguagem dele. Você precisa interagir na vibe dele, senão ele não vai te ouvir. Quanto menos pai crítico, julgador, quanto menos você censurar o seu filho e mais compreender o seu filho, ouvir o seu filho, entender os conflitos do seu filho, melhor vai ser a relação. E quanto melhor a relação, melhor vocês vão lidar com os conflitos que vocês vivem, com as situações que são naturais da idade. Agora, isso não quer dizer que você vai deixar de ser um tutor que estabelece regra, limite, que organiza, porque a vida precisa de responsabilidade, senão nada anda. Mas até o senso de responsabilidade você vai passar para ele de uma maneira leve. Entende? Agora, você não tem como enfiar nenhuma ideia na cabeça do seu filho, nem forçá-lo a entender coisa alguma. Ele está no momento de descobrir por si só. Então a relação de mãe e filho nesse período, ela precisa ser o mais assim leve e fluida possível. Você vai conversar, não se impor. Você vai sugerir, sabe? Sugerir, não mandar, não dar. Seja amigo. Gente, ser amigo de qualquer pessoa, do seu marido, da sua mãe, do seu filho, do seu pai, do seu tio, é a melhor coisa que você pode fazer. Uma relação amorosa, ela prospera quando os dois são amigos. Uma relação de mãe e filho prospera quando os dois são amigos. Isso acontece muito com a minha mãe. Nós não somos, assim, no diálogo, mãe e filho. Existe o respeito? Existe o amor? Claro. Mas eu converso com ela como uma amiga. E ela também conta coisas para mim que jamais uma mãe contaria para o filho. Entende? Quanto mais amigos nós somos, sem os personagens, sem os papéis sociais, mais próximos nós ficamos um do outro. Então, para você ser próximo do seu filho, você precisa entrar no mundo dele. E não é assim que os Elohim fazem? Eles não conversam comigo na linguagem deles. Eu não vou entender nada. Eles precisam descer para o meu mundo, para o meu universo, para a minha realidade. E nessa realidade interagir comigo. Quando você brinca com uma criança, também é assim. Você precisa ser criança. Quando você brinca com um cachorro, você precisa ser cachorro. Então aprenda a ser adolescente de novo. E com certeza, quando você voltar para essa estação da vida, pelo menos no trato com o seu filho, você pode até resgatar muitas coisas em você que foram perdidas, porque a gente entra nessa vida de adulto e começa a ficar chato, quadrado, né? Brinco sempre com os meninos aqui, perde a magia, perde o encanto, perde a graça, perde... A gente fica chato, quadrado, moralista, antiquado, amargurado. A criança tem a magia da vida, o adolescente tem uma rebeldia que é gostosa. Uma rebeldia saudável. A gente precisa levar essa força que a gente tem nessa fase para a vida inteira. Pegar o melhor de cada estação e manter isso vivo na gente. Então a sua relação com o seu filho vai resgatar isso em você também. E vai te ajudar muito a ser mais feliz também com você, tá?